Pessoal, segue o vídeo do tema binômio de Newton. O nosso objetivo é realizar cálculos utilizando o binômio de Newton. O binômio de Newton, definido pelo físico e matemático Isaac Newton, esse estudo veio para complementar o estudo de produto notável. Bom, pessoal, lá no nono ano, oitavo ano, vocês estudaram os produtos notáveis. Se eu tenho, por exemplo, x mais 2 ao quadrado, nós sabemos que x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2. Ou você utiliza o processo da distributiva ou aplica aquela regrinha do produto notável, né, que diz o seguinte: quadrado do primeiro, como aqui é mais, né, eu vou escrever mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro é 2x, vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo. Então, esse binômio de Newton será aplicado para essas situações. Eu tenho dois termos que são somados ou subtraídos. A representação do binômio de Newton é x mais a elevado na n, chan. Ok? X mais a elevado na n. E antes de apresentar o termo geral, eu vou, para esse n aqui, eu vou colocar alguns valores naturais, tá? Esse n assume valores naturais, pode ser 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Eu vou apresentar aqui algumas situações para a gente entender melhor essa representação x mais a elevado na n. Se eu tenho aqui o expoente 2, eu tenho o quadrado do primeiro, x mais a ao quadrado é a mesma coisa que x mais a vezes x mais a. Nós vimos aqui no exemplo bem rápido aqui. Se eu fizer essa distributiva, eu terei quadrado do primeiro, mais, como aqui é mais novamente, né, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2xa ou 2ax, colocar na ordem aqui, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado. Repare, pessoal, que o expoente sendo 2, o n aqui sendo 2, nós temos quantos termos? Olha aqui, nós temos um termo, dois termos, três termos. Os termos são separados pelos sinais de mais ou de menos aqui, ó. Termo 1, termo 2 e termo 3. Se eu tenho esse n aqui sendo 3, x mais a ao cubo, lembra? Cubo da soma de dois termos, ou cubo da diferença de dois termos, né? Se eu tivesse colocado o menos aqui, significa que eu tenho que fazer x mais a vezes x mais a vezes x mais a. 3 vezes, ok? Eu faço esse com esse aqui, ou se você quiser já fazer direto, ou aplicar o produto notável aqui, que diz o seguinte: cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que no caso é x ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Termina sempre aqui com o cubo do segundo, que é a ao cubo. Repare agora, pessoal, que nós temos quantos termos aqui, ó, separados pelos sinais de mais ou de menos, né? Como aqui tudo é positivo, tranquilo. Então, eu tenho o termo 1, termo 2, aqui é o termo 3 e aqui é o termo 4. Preciso que vocês entendam o seguinte: se o n aqui for 3, se o expoente for 3, eu tenho 4 termos. Se o expoente for 2, eu tenho 3 termos, ok? Então, essa é a representação do binômio de Newton, x mais a elevado na n. Nós iremos ver agora o termo geral que se aplica a essas situações, que você já viu lá no nono ano, oitavo ano, os produtos notáveis, né? Sempre aqui, ó, eu tenho x, né, ou uma outra incógnita, ou depois ela pode vir aqui, né, na segunda posição, não há problema. E o expoente aqui é sempre um número natural, ok? Então, eu tenho a soma ou a diferença de dois termos elevado a um número natural. O modelinho aqui, por exemplo, que eu utilizei x mais 2 ao quadrado, aqui seria o x do binômio, né? Aqui é x. O 2 aqui seria o a. E esse 2 aqui seria o nosso n, chan, tá? X mais a elevado na n. Então, vamos ver agora o termo geral, que servirá para você buscar um termo desse aqui, ó. O T3 é o terceiro termo, ou o T4, o quarto termo. O termo geral que nós iremos utilizar serve para você pular essas etapas aí, ter que ficar multiplicando, utilizar do produto notável, ou quando esse n aí for um número lá, vamos supor, x mais a elevado na 20, por exemplo, eu terei 21 termos. Quem que é o 18º termo? Não cabe você ficar desenvolvendo esse produto, é muito complicado, muito complexo e demorado. Vamos lá. O termo geral está aqui, ele assusta um pouquinho, mas logo vocês acostumam. É TP mais 1 igual NP, binomial NP, vezes, aqui é multiplicação, tá colado aqui, x elevado a n menos p, vezes a elevado na p. Então, novamente, ó, TP mais 1 igual binomial NP, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado na p. Esse termo geral aplica ao modelo x mais a elevado na n. O modelo chan. Olha aqui, ó, x mais a elevado na n. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 3 elevado na quinta. Ok.
Eu vou aplicar o termo geral para descobrir, por exemplo, quem que é o quarto termo. Se eu tenho n sendo 5, aqui é o n, né? Lembrando, esse menos 3 pega o sinal, tá? Não esquece, tem que pegar o sinal. Esse cara aqui é o a, e esse x ao quadrado é o x do binômio de Newton. X, A, N, Chan, ok? Então, se eu quero, por exemplo, o quarto termo, eu vou lembrar que aqui o n é 5, são 6 termos, né? Eu consigo, se eu for desenvolver, buscar cada um deles, eu vou descobrir 6 termos, já que o n é 5. E não interessa quem que é o termo 1, 2, 3, ou 5, 6, eu quero apenas o quarto termo. Então, pessoal, o modelinho aqui, ó, olha só, de cara aqui eu tenho P mais 1, eu quero T4. Eu vou escrever novamente essa formulinha para eu poder explicar umas coisitas aqui para vocês. Vezes x elevado a n menos P vezes A elevado na P. E repare o seguinte aqui, ó, eu tenho P mais 1 aqui, ó. Se eu escrever T4, para você matar logo, quem que você, pensa aí, quem que você soma com 1 que dá 4? É o 3, né? Então, de cara, a gente já descobre que esse P, ele é igual a 3. Por que que eu descobri que ele é 3? Porque o 3 somado com 1 dá 4, já que eu quero o termo 4. O T4. Então, já sei que o P é 3. A quem pega o P mais 1 igual a 4, né, já que é o T4, aí passa 1 para lá, menos 1, aí fica P igual a 4 menos 1, P igual a 4 menos 1, 3, não precisa. O N nosso aqui, ó, do nosso exemplo, é o 5, então eu coloco o 5 aqui. O P, nós acabamos de descobrir que somado com 1, o 3 dá 4, então o P vale 3. O nosso X aqui, lá do modelinho Chan, é o x ao quadrado, tá? Na posição de x aqui, nós temos o x ao quadrado. Escreve ele aqui, ó. Vou colocar um parêntese. Agora, n menos p. O np, 5 e 3. Então, fica 5 menos 3 vezes a elevado na p. O nosso a é menos 3, tá? Pega o sinal também. O p vale 3. Então, T4 igual. Agora, o que é esse binomial NP, que é 5, 3? Pessoal, binomial 5, 3 é a combinação 5, 3, tá? É combinação, é só isso, combinação 5, 3. Eu vou descer o 5 quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 4 vezes 3, dividido, já que aqui é 3, né? Eu desci o 5 3 vezes na forma de produto, dividido pelo fatorial do número menorzinho, que é o 3. Ó. Então, combinação 5, 3, eu tenho 5 vezes 4, 20 vezes 3, que dá 60. E 3 fatorial, todo mundo sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 60 dividido por 6 dá 10. Então, binomial NP, que é 5, 3, deu 10, tá aqui, já substituí, vezes x ao quadrado. Aqui 5 menos 3 eu tenho 2, vezes menos 3 ao cubo vai dar menos 27, né? Eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Toda potência elevada a um expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base, então dá menos 27. Então, nós temos T4, tudo aqui é um produto. Se você já quiser multiplicar esse 10 vezes menos 27, ó, fique à vontade. Vai dar menos 270 e x ao quadrado elevado na 2 dá x na quarta. E finalizando, menos 270 vezes x na quarta, só juntar aqui, né? Sem expressar esse vezes, a gente sabe que é multiplicação. Tá aí, o nosso termo T4 é o menos 270 x elevado na quarta potência. Ok, pessoal? Então, é bem isso aí, bem tranquilinho, tá? Nós iremos agora resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Determine o terceiro termo no desenvolvimento do binômio x mais 4 elevado na 5. Vamos lá, então. Aqui é o nosso x, aqui é o nosso a e aqui é o n. Chan. A fórmula do termo geral é Tp mais 1 é igual a binomial np vezes x elevado a n menos p vezes a elevado na p. Como eu quero o terceiro termo, eu vou entender o seguinte. Quando eu coloco aqui, ó, terceiro termo, eu entendo que quem somado com 1 que dá 3 é o 2. Assim, eu consigo descobrir quem é o P. O P vale 2. Então, o N nosso é o 5, é o expoente 5 do binômio. E o nosso P, acabamos de descobrir, é o 2. O X nosso é o próprio X, está aqui. Aqui vai ficar 5 menos 2 vezes A elevado na P, o nosso A é o 4 elevado na P, que é o 2. Então, T3 igual binomial 5, 2, a gente faz aqui no cantinho separado. Já sabemos que é a combinação 5, 2. Como é que eu faço isso? Eu vou descer o 5, quantas vezes? 2 vezes. Ó, 5 vezes 4 sobre o 2 aqui, que é o menorzinho, fatorial. 5 vezes 4 vai dar 20, 2 fatorial é 2, 20 dividido por 2, que dá 10. Então, binomial 5, 2 é o 10, vezes 5 menos 2, que dá 3, vezes 4 ao quadrado, dá 16,
Então, nosso T3 vai ficar 10 vezes 16 dá 160. É tudo um produto, eu peguei 10 vezes 16, 160x ao cubo. Esse é o nosso terceiro termo. Exemplo 2. Determine o termo em x à terceira no desenvolvimento do binômio x mais 3 elevado na 8. Bom, pessoal, então a gente quer o termo em x à terceira. A princípio aqui, ó, nós não vamos saber quem que é o p, mas nós sabemos que aqui é o nosso x, aqui é o nosso a, pega com o sinal, e aqui é o n. Então, tp mais 1 igual. O nosso n é 8, coloca aqui. O p a gente não sabe ainda, porque eu não sei quem que é o termo que tem o x elevado ao cubo. O nosso x é o próprio x, o n é 8, 8 menos o p, que a gente não sabe ainda, vezes o a, que é 3, elevado na p. Bom, agora, pessoal, é o seguinte, como eu quero o termo em x à terceira, veja só, esse 8 menos p aqui, ó, eu precisava de quem aqui no lugar? No 3. Ó. Eu preciso que o expoente do x aqui seja 3. Então, eu vou pegar 8 menos, bem aqui no cantinho, separado, ó, 8 menos p, e chamar isso aqui de 3. Ó. Eu vou passar o menos p para lá, para ele ficar positivo. Então, eu vou deixar o 8 aqui, o 3 passa para cá, menos 3, o menos p passa para lá, p. 8 menos 3 é 5, 5 igual a p, então significa que p vale 5. Pessoal, pode acontecer às vezes de você ter o x aqui também, e na resolução, né, quando você junta lá utilizando a propriedade de potência, enfim, esse p dá um número quebrado. Se acontecer isso, significa que nós não temos nesse desenvolvimento, ó, lembrando que aqui é 8, são 9 termos, nós não teremos o termo em x elevado à terceira, ok? O p tem que dar um número natural. Então, nós temos agora p igual, o p nosso vale 5, vai ficar 5 mais 1, que é igual a 8, binomial de 8, 5, vezes o nosso x é o próprio x, 8 menos o p, que nós acabamos de descobrir que é 5. Fácil, né? 8 menos 5 dá o 3, é o x à terceira que a gente quer. Então, aqui fica 3 elevado na 5. 5 mais 1 vai dar 6, já sabemos que é o sexto termo. Se a questão perguntar qual é o termo, morreu aqui, ó. Nós já sabemos que é o sexto termo. Agora a gente quer saber quem é ele, então nós temos que continuar com essa continha. O binomial 8, 5 é a combinação 8, 5, nós já sabemos também. Então, desce o 8 a 5 vezes, né? 8, 7, 6, 5, dividido pelo 5 fatorial. Então, combinação 8, 5 vai ficar... Eu não vou desenvolver essa conta, está muito grande, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o 5 fatorial e escrever aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 5 vezes 4 aqui eu posso cortar, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, eu posso cortar aqui, ó. Então, 8 vezes 7 vai dar 56. Aqui é 56 vezes x, 8 menos 5, que vai dar 3. E 3 elevado na quinta é você desenvolver 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Se a gente fizer isso, vai dar quanto aqui? Vamos lá. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3 dá 243. Então, T6 igual... Eu tenho que fazer essa continha, 56 vezes 243, 6 vezes 3, 18, sobe 1, 6 vezes 4, 24, 1, 25, vão 2, 6 vezes 2, 12, 2, 14, 5 vezes 3, 15, sobe 1, 5 vezes 4, 21, 21, vão 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12, 8, 5, 5, 10, sobe 1, aqui dá 6, 3, 13.608, x à terceira. Então, o termo em x ao cubo é o termo 6, ou o sexto termo, e ele tem como coeficiente numérico 13.608. Exemplo 3. Determine o termo em x à quinta no desenvolvimento do binômio x menos 1 elevado na 6. Se está elevado na 6, nós sabemos que são 7 termos, né? Se fôssemos procurar cada um deles, encontraríamos 7 termos. Então, aqui é o x, aqui é o a e aqui é o n. Se eu quero o termo em x na quinta, o procedimento é o mesmo aqui. Ó. Então, eu escrevo, eu não sei quem é o p ainda. P mais 1 igual. O binomial np, o n a gente sabe que é 6, vai ficar 6. O p eu não sei, deixa ele aqui, vezes o x, que é o próprio x, né, deu essa coincidência, n menos p, o n é 6, 6 menos p, vezes o a, que é menos 1, elevado na p, que a gente não sabe ainda. Agora, pessoal, aquela mesma estratégia, 6 menos p, que é o coeficiente, que é o expoente, desculpa, de x, eu quero que ele seja quem? O 5. Então, eu vou montar aqui no cantinho, 6 menos p igual a 5. Eu vou passar o 6 para lá, aliás, o p para lá, né, para facilitar. Então, fica 6, o 5 passa para cá, menos 5, o p passa para lá, p positivo. 6 menos 5 dá 1, p igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 igual binomial 6, 1, vezes o x elevado a 6 menos 1. Fácil também, né, pessoal? Basta enxergar aqui, ó, para ficar 5,
o p tem que ser 1. 6 menos 1 que dá 5, né? Termo em x à quinta. Menos 1 elevado na p, que é 1. Então, 1 mais 1 é 2, é o segundo termo, é o termo em x à quinta. Agora, o binomial 6, 1, pessoal, olha que fácil. Combinação 6, 1. É descer o 6 uma vez, já desci, dividido pelo 1 fatorial, que é 1. Então, ou seja, né, que é o 1 fatorial, que é o próprio 1. A combinação 6, 1 é o próprio 6. 1 fatorial é 1. Então, toda vez que você tem uma combinação onde o p é 1, é o próprio elemento. Então, aqui vai ficar 6 vezes x elevado a 6 menos 1, que dá 5, que é o que a gente quer, o termo em x à quinta, menos 1 elevado a 1, que vai dar menos 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o termo 2 vai ficar 6 vezes menos 1, vai dar menos 6x na quinta. Esse é o termo em x na quinta. Vamos para os próximos exemplos. Ache o termo central no desenvolvimento do binômio x ao quadrado menos 2x elevado na sexta. Pessoal, termo central ou termo médio são a mesma coisa. É aquele carinha, aquele termo que está bem no meio da distribuição, né? Quando você já tem desenvolvido. Como o n aqui é 6, são 7 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo central é aquele cara do meio. O carinha do meio, como eu tenho 7, você elimina 1 mentalmente, fica 6. 6 dividido por 2, 3. Então, fica 3 para cá e 3 para lá. O T4 é o termo central, ou termo médio, ok? Então, nós iremos calcular o quarto termo. Outra coisa, pessoal, antes de fazer esse cálculo, muita gente pergunta assim, e se fosse aqui um 7 aqui, né? Aí seria 8 termos. Aí, dividindo 8 por 2, fica 4 para lá, 4 para cá, né? Não tem o termo central. Então, para ter termo médio ou termo central, sempre a quantidade de termos deve ser ímpar. Para a quantidade ser ímpar, o nosso n aqui sempre é um número par, né? Se eu tenho 6 aqui, eu tenho 7 termos. Se aqui fosse, por exemplo, 5, eu teria 6 termos. 6 termos, eu não tenho o termo médio. Olha aí, você não tem aquele termo do meio aqui, ó. Tá bom, gente? Então, fique atento aí. Quando você perceber um número ímpar aqui no n, você já sabe que a quantidade é par, não tem termo central. Aí você já vai lá e marca lá, não existe, né? Se for uma questão objetiva. Então, vamos calcular o T4. A formulinha, né? P mais 1, binomial NP, vezes x elevado a n menos p vezes a elevado na p. Então, o nosso T4, assim eu descubro que somado com 1 para dar 4 tem que ser o 3. Já sei que o nosso p vale 3. Então, o n aqui, ó, modelinho Chan, né? O a pega com o sinal aqui, não esquece. O x aqui é o x quadrado e o n eu já tinha marcado é o 6. Então, vai ficar 6, aqui é 3, vezes o nosso x, que agora é x ao quadrado, fique atento, coloca um parêntese, n menos p, vezes o a, que é menos 2x elevado na p, que é 3. Então, T4 igual. Eu tenho que calcular o binomial 6, 3, que é a combinação 6, 3. Calculando aqui a combinação 6, 3, eu vou descer o 6 quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. E o 3 fatorial, a gente já sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Corta esse 6 com esse 6. 5 vezes 4, que dá 20. Ok, pessoal? Já fiz direto, hein? Ao invés de escrever 3 fatorial, já resolvi mentalmente e coloquei o 6. Não esquece disso. Então, aqui é 20 vezes x quadrado. 6 menos 3 é 3. Agora, essa potência aqui é tanto o menos 2 ao cubo e o x ao cubo. Menos 2 ao cubo, potência de expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar menos 8. Ó. É 2, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E x elevado à terceira, que dá x à terceira, igual. Então, aqui eu vou resolver primeiro. Vou resolver aqui primeiro essa potência de potência, né? Conserva o x, 2 vezes 3, que vai dar 6 vezes esse menos 8 e o x a terceira que eu deixar fora aqui para a gente saber que isso aqui tudo é um produto, e eu vou multiplicar os coeficientes aqui, ó. Então, eu tenho T4 igual. Eu vou fazer 20 vezes menos 8, dá menos 160. E x a sexta vezes x a terceira, conserva aqui o x. E como é vezes, né, bases iguais, soma os expoentes. 6 mais 3 dá 9. Então, o nosso termo central é o menos 60 x à nona. Vamos para o exemplo 5. Ache o termo independente de x no desenvolvimento do binômio x ao quadrado menos 2 à quinta. Pessoal, o termo independente, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x mais 2 ao quadrado, é um produto notável, né? Eu tenho que fazer x mais 2 vezes x mais 2. Se eu fizer isso, vai resultar em quadrado ao primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo. O termo independente, então mais, esqueci de colocar. O termo independente, ele é aquele cara
carinha que não tem o x. Então aqui no caso é o mais 4, é o 4 positivo. Se eu tenho aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, eu vou fazer x menos 3 vezes x menos 3 aí na flechinha. Eu vou fazer pelo produto notável rapidão, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 6x, tá? Se fizer aí x menos 3 vezes x menos 3, vai resultar nisso aqui, mais o quadrado do segundo. Sempre aqui no final é mais o quadrado do segundo, não importa se aqui é menos, vai dar mais 9, ok? Esse é o termo independente. Então, qual é a dica? Você sempre pega, quando no binômio apresentar o carinha sem x aqui, ó, você sempre pega esse cara com o sinal e eleva a esse expoente. Pronto, já está resolvido, olha aí. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Mais 2 ao quadrado dá 4. Ah, e se tivesse o x aqui? Aí você teria que utilizar esse procedimento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Teria que usar em x elevado na zero. Esse mesmo esquema, só que ao invés de pensar em x a 3, em x a quinta, você vai pensar em x elevado na zero. Para termo independente, se eu tenho x aqui nos dois termos, você coloca em x elevado na zero. Trabalha com o expoente sendo zero. É esse mesmo procedimento, ok? Por que que é em x elevado na zero? Porque todo número que não apresenta o x aqui, o 9 é como se tivesse o x elevado na zero. Todo número real elevado na zero, com exceção do próprio zero, é 1. 9 vezes 1 é 9. Então, eu posso entender que a parte literal aqui do 9 seria o x elevado na zero, ok? Então, a gente trabalha em x elevado na zero. Aqueles mesmos exemplos lá da número 3, tá bom? Então, aqui ficou molezinha, né? Muito fácil. A gente nem precisa utilizar o termo geral, como eu falei. Então, como aqui não tem x, eu não vou trabalhar em x elevado na zero. Eu vou pegar esse menos 2 elevado na quinta. Então, o termo independente vai ficar assim, ó, menos 2 elevado na quinta. Toda potência elevada a expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. E 2 elevado na quinta, se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, vai dar 32. Então, nosso termo independente é o menos 32. Ok, pessoal? Próxima tela agora eu vou apresentar as atividades para vocês. Olha aí, atividade 1, 2, 3 e 4, né? 5. São 5 atividades. Eu estarei postando lá no grupo também. Qualquer coisa, volta aí, assiste novamente a explicação. Pessoal, era isso. Até a próxima.